boa noite, que a paz, a graça, a presença, o amor do Senhor esteja sobre a sua vida. Não existe nada nesse mundo que se compare com a paz interior, com a calmaria que o Senhor pode trazer na nossa vida, na nossa alma e no nosso espírito. Por isso que nós precisamos do nosso relacionamento com a palavra, nosso relacionamento com Deus, através da oração e através dos ensinamentos. Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o Salmo 13, um salmo de Davi, um salmo que é bem recorrente, é um salmo que muitas vezes nós estamos questionando Deus, da mesma forma que Davi questiona. Eu tenho procurado ensinar no ministério que orar é realmente conversar com Deus. Muitas vezes a gente fala, não posso falar isso para Deus. Mas você já pensou aquilo. E se você já pensou, o Senhor já conhece, porque Ele é onisciente, da tua mente, Ele conhece os teus pensamentos. Então, você deve sim conversar, tirar todas as suas dúvidas com o Senhor, colocar para Ele todas as tuas tristezas, todas as inverdades que você já ouviu, todas aquelas mágoas que você tem guardado. Conversa com Ele, conversa em respeito com Ele, conversa em amor com Ele. Nós aprendemos com Davi, que Davi, ele tem a maioria dos salmos foi escrita por ele, E a maioria aqui, por exemplo, esse salmo dele hoje é uma oração, mas é uma oração onde ele confronta, onde ele pergunta, onde ele indaga a Deus. Eu vejo que nesse salmo aqui, é assim, quando a nossa alma está abatida, quando a gente não sabe o que está acontecendo conosco, mas que você está vivendo um momento de apatia, um momento de cansaço interior, um momento de entrega, um momento de derrota, sabe? E parece que a noite é muito longa, você está vivendo noites em claros, insônias, você se sente cansada, sua alma batida, seu corpo cansado. E Davi também passava por tudo isso, por isso ele perguntava para o Senhor, por isso ele conversava com o Senhor neste salmo. É muito atual esse salmo. Vamos lá? Salmo 13, versículo 1. Ele diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Ele está perguntando para Deus, ele está questionando Deus, porque ele estava sentindo que Deus não estava respondendo às suas orações. Ele estava sentindo que a ajuda de Deus não estava chegando, estava tão distante. Seu coração estava tão apertado, a sua alma estava tão abatida. Ele percebia que parecia que o Senhor não o estava vendo, Ele percebia que a alegria estava distante dele. E isso é comum acontecer conosco. E muitas vezes nós achamos que precisamos consultar um médico, ou às vezes nós precisamos nos entregar realmente a esse abatimento, a essa tristeza. Mas Davi foi conversar com Deus. E no versículo seguinte, continuando mesmo esse versículo primeiro, ele fala assim: esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? São perguntas muito fortes, você percebe? O caminho entre a lamentação e o regozijo e a alegria é a oração. Nós temos que aprender isso. Fale comigo, repita isso comigo. O caminho entre a lamentação, entre a tristeza e entre o regozijo e a alegria é a oração. Quando você se sente triste, lamentando, você precisa orar, porque aí você vai tomar um novo caminho, um caminho de regozijo, um caminho de alegria, porque o Senhor vem ao seu encontro. Versículo 2.
Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Quantas vezes nós nos sentimos, na pele de Davi? Quantas vezes nós nos sentimos relutando com o nosso interior, relutando com as nossas poucas forças, relutando com aquela apatia, com aquele abatimento dentro de nós, a tristeza no coração, quando nós sentimos que os inimigos estão se erguendo contra nós. Tem acontecido isso com você? Ou não? É só comigo que acontece? Nós vivemos cercados de inimigos. O nosso maior inimigo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. E qualquer vacilo nosso, qualquer brecha que nós damos, na nossa casa, numa palavra, num modo de agir, o inimigo, ele entra nos nossos relacionamentos e nós sentimos esse abatimento, essa tristeza, essa derrota. O versículo 3 diz assim, o 3 e o 4 é como se fosse uma oração. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Nós vemos aqui que a oração mudou a situação. Não mudou Deus. A oração não muda Deus. Deus é único. Deus é estável. Mas mudou Davi e muda a sua e a minha vida. Ele está dizendo, olha para mim, atenta para mim, responde a minha oração, Senhor. Ilumina os meus olhos. O que quer dizer isso? Me faz enxergar aquilo que eu preciso enxergar. Muitas vezes, quando nós estamos tristes e abatidos, nós não conseguimos enxergar aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus, aquilo que é bênção. Não, nós não conseguimos enxergar. E nós ficamos na escuridão, na lamentação, na tristeza. Ele está falando, abre os meus olhos espirituais, Senhor. O versículo 5 diz assim, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. É essa palavra que nós devemos ter como palavra de ordem na nossa vida. Nós nunca podemos aceitar a derrota, nós nunca podemos aceitar a desconfiança em Deus, fraquejar a nossa fé, não podemos aceitar. Davi, embora passando por uma situação difícil, ele arruma forças em Deus e ele diz, no tocante a mim, eu confio na tua graça. O que é graça? O que é graça? Nós temos ensinado. É favor imerecido. É vida que você não merece. É saúde que você não merece. É família que você não merece. É a palavra de Deus na tua mão que você não merece. É Deus ouvindo a tua oração que você não merece. Tudo isso é graça, favor imerecido. Davi está falando que ele confia na graça e que ele alegra o coração na salvação. O que tem sido, qual tem sido, a melhor pergunta, a sua alegria? A sua alegria é quando você adquire algo novo? A sua alegria é quando alguém te faz um elogio? A sua alegria é quando você está com saúde? Qual é o motivo real da sua alegria? Nós temos que aprender aqui com Davi. Ele se alegra o coração na salvação que ele tem no Senhor Jesus.
Este é o motivo da nossa alegria. É a maior alegria que eu e você podemos ter. É a alegria da salvação. Essa ninguém pode nos tirar, ninguém pode nos deter, ninguém pode nos parar, porque a alegria da salvação é a presença do Senhor todos os dias dentro de nós. É a presença do Espírito Santo, como falamos ontem, como um Deus verdadeiro dentro de nós, nos dando dons, nos dando discernimento, nos dando entendimento, nos dando palavras de exortação, palavras de conhecimento, nos dando poder para testemunhar, para viver. É esse o motivo da nossa alegria. Eu queria passar para você nessa noite que você coloque toda a sua alegria no Senhor Jesus e nunca você será decepcionado. Se você coloca a sua alegria nas pessoas, nos projetos, nos seus trabalhos, no seu dinheiro, na sua conta bancária, você vai se decepcionar, porque tudo é muito instável nessa vida. E encerrando, o versículo 6 fala: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Ele recebeu, e ele recebe a misericórdia de Deus. E ele passa a alegrar-se e a cantar. Cantar ao Senhor é uma resposta que nós devemos dar a Ele. Quando nós cantamos um louvor, quando nós cantamos um hino ao Senhor, nós estamos respondendo, nós estamos agradecendo a Deus, nós estamos dizendo para Ele muito obrigado. Aprenda com Davi hoje a cantar. Se você não tem o hábito de cantar louvores, coloca na sua internet louvores e começa a seguir esses louvores, e você vai perceber que a sua alma vai mudar, que o seu coração vai se alegrar. Sabe por quê? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles habitam no meio dos louvores. Quando você está louvando, o Senhor está com você, Ele está presente aonde você está. Amém? Hoje eu senti a vontade de dividir esse salmo com você e te lembrar que a tua alegria está na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor coloque sobre você a sua boa mão e te dê a paz. Eu oro assim, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã, nesse mesmo horário. Boa noite.